Olá, tudo bem? Reinaldo Testa, suporte técnico Voguen. Com o Voguen EcoFill Manager aberto, iremos para as parametrizações de avanço de ignição. Eu clicando sobre ele, abre-se esta tela onde nós temos o botão calibrar ignição e dois informativos. O primeiro informativo está dizendo que nós devemos encontrar o dente de sincronismo da roda fônica em relação ao sensor de rotação. Mas para se fazer essa contagem e encontrar, nós temos que estar com o pistão número 1 em PMS. O segundo informativo está dizendo que eu, ao clicar em calibrar ignição, a ECU trava o ponto em 15 graus. Desta forma, devemos utilizar a lâmpada estroboscópica para aferir o ponto. Então, eu estarei trabalhando a lâmpada estroboscópica para buscar o OT no momento do flash. Eu irei olhar na pistola de ponto e ver o valor em ângulo que ela está me dando, que deve ser de 15 graus. Se não estiver em 15 graus, devemos trabalhar o ajuste fino de ignição. Um detalhe importante é ler o manual da pistola de ponto, se ela busca se for centelha perdida. Se ela não conseguir identificar e buscar o valor exato, temos que dividir por 2 o valor em ângulo que está dando nela. Por quê? Ela está captando a centelha perdida. Ela está dobrando o valor em ângulo. Então, se der 30 graus, eu vou dividir por 2. O ângulo correto é 15 graus. Mas, muito importante, ler o manual e entender a ferramenta pistola de ponto. Vou clicar calibrar ignição. Abre-se esta tela que, no momento da abertura desta tela, independente das configurações que está no EcoFill, a ECU travará o ponto em 15 graus. Iremos utilizar a lâmpada estroboscópica para encontrar o OT e verificar o valor que está na lâmpada. Caso não esteja em 15 graus, devemos trabalhar aqui ajuste fino do ponto de ignição. E este parâmetro me dá a possibilidade de avançar ou atrasar o ponto de ignição para chegar nos 15 graus conforme a ECU está travada. O que irá diferenciar o avanço ou atrasar será o sinal positivo ou negativo. Feito a mudança, clicar confirmar. Para aferir novamente, clicar calibrar ignição para que a ECU trave novamente em 15 graus. Afere, precisou mudar? Vem aqui e no ajuste fino de ponto de ignição, altere, confirma, abre novamente esta tela, afere de novo, confirmou os 15 graus, só fechar a janela que está parametrizado o ajuste fino de ignição. Caso coloque um valor muito alto para avançar ou atrasar o ponto de ignição, se chegar ao limite, ele mudará o dente da roda fônica. Fazendo um exemplo aqui, ó. Vou pôr um valor de menos 5 graus. E o 15º dente foi para o 16º dente, ok? Vou irei cancelar. Adiante, iremos ver vários vídeos de como encontrar o alinhamento do dente da roda fônica com sensor de rotação, com o pistão número 1 em PMS, como instalar, ligar a lâmpada estroboscópica, como utilizá-la, os pontos de referência, ponto fixo, ponto móvel. Teremos um exemplo de um motor MWM com avanço na polia, mas nem todos os motores nos trazem esta informação, por isso é muito importante fazer o ponto de referência num ponto fixo e num ponto móvel com pistão número 1 em PMS. Mas para funcionar o motor, temos que achar o dente de sincronismo da roda fônica com o sensor de rotação. Desta forma, teremos um ponto de ignição aceitável para que entre em funcionamento o grupo gerador. Nesta imagem, iremos identificar qual dente de sincronismo está alinhado com o sensor de rotação. Para se fazer isso, temos que deixar o pistão do primeiro cilindro em PMS. Com a certeza do pistão do primeiro cilindro em PMS,
Iremos contar inversamente ao sentido de rotação do virabrequim, o sentido de rotação de trabalho do motor. Então iremos contar anti-horário. Encontrar os dentes faltantes e iniciar a contagem. 1, 2, 3, 4, até chegar o dente que se alinha com o sensor de rotação. Sabendo disso, podemos colocar nas configurações da EcoFuel Manager. Vamos entender o motor ciclo-Otto e suas fases, seus tempos. O tempo de admissão é o momento que o pistão sai de PMS e vai até PMI, ponto morto superior, até ponto morto inferior. Compressão é o tempo que o motor sai de ponto morto inferior e vai até o ponto morto superior, comprimindo o ar combustível. Combustão é o momento da centelha. Como nós temos ar combustível comprimido, eu preciso da centelha para que aconteça a combustão. E esse tempo será de PMS até PMI também. Descarga. Descarga é o momento que será jogado fora os gases da queima, gases de escapamento, que acontece entre PMI até PMS. Agora vamos entender o ponto de ignição. Vamos pôr aqui combustão, que é o momento da centelha. Percebam que o pistão está em PMS, aqui tem um raio simbolizando a centelha, e o pistão está em PMS. Então isso quer dizer que não está atrasado nem adiantado o ponto de ignição, está exatamente em PMS. Só que nós temos um delay, um tempo para que atinja o ápice da queima, o momento que está em maior expansão os gases dentro do cilindro. Por isso que tem que ter o ponto adiantado. Agora eu irei adiantar o ponto de ignição antes do pistão em PMS. Eu vou colocar maior valor de adiantamento de ignição para ser bem perceptível. Percebo que mudou a posição do virabrequim, biela e pistão. Neste momento o pistão está subindo ainda e já aconteceu a centelha. Isso é adiantamento de ponto de ignição. Para isso acontecer perfeitamente, o técnico tem que colocar carga no motor e ir adiantando para ter esta percepção de melhor trabalho do motor. Desta forma, nós teremos mais potência, menos temperatura sobre o motor, menos desgaste, menos temperatura sobre a turbina, cabeçote. Agora eu vou deixar o motor em funcionamento para ter a percepção como funciona os motores ciclo-Otto. Vou aumentar a rotação. Então, neste momento, nessa rotação, está acontecendo as 4 fases no motor. Vou deixar bem lento agora. Admissão, compressão, combustão, agora descarga. Perfeito? Aqui nós temos uma polia frontal de um motor para usarmos como referência para explicar os pontos de referência em um ponto fixo com um ponto móvel. O que seria esse ponto fixo com um ponto móvel? Quando coincidir esses dois pontos que serão marcados, é exatamente o pistão número 1 em PMS. Esse motor em especial, nós temos aqui as marcações em ângulo para ponto adiantado e ou para ponto atrasado. Veja que nós temos aqui o ponto PMS, que é ponto morto superior do primeiro cilindro. E aqui nós temos o ponto fixo, que é referência para alinhamento com o PMS. Quando eu alinhar PMS com o meu ponto de referência fixo, eu tenho a certeza que o pistão número 1 está em PMS. Mas nem todos os motores nos dão esta informação. Então você terá que criar estes pontos. Como fazer? Deixar o pistão exatamente no seu PMS, o pistão número 1, que é ponto morto superior. Deixar ele exatamente no ponto morto superior. Encontrar um ponto fixo para fazer uma marcação. Lógico, um ponto que fica mais próximo da polia frontal
ou até no volante do motor. Se for no volante, usaremos o volante como parte móvel e capa seca para ponto fixo. Eu vou utilizar esse aqui como exemplo que está na foto, na imagem. Consideramos que não temos nenhuma marcação na parte móvel nem na parte fixa, eu vou pegar esta chapinha como referência à parte fixa e a polia como referência à parte móvel. Lembrando que não teremos nenhuma marcação. Vou deixar o pistão número 1 em PMS, não posso mais mexer o virabrequim e irei fazer meu ponto de referência aqui na polia frontal, que é minha parte móvel. Então, sabendo que essas duas referências aqui feita, o pistão número 1 está em PMS, eu irei utilizar a pistola estroboscópica variável para buscar esse ponto no momento do flash. Quando eu buscar coincidir esses dois pontos, o móvel com o fixo, eu irei olhar atrás da lâmpada estroboscópica e ver o valor que está me dando em ângulo. Uma observação muito importante é entender se a pistola de ponto, a lâmpada estroboscópica, ela consegue identificar se estiver configurado o motor por centelha perdida. Se caso ela não identificar, o valor que der na traseira da pistola de ponto, temos que dividir por 2. Por exemplo, se estiver dando 30 graus, dividido por 2, então o avanço real é 15 graus de avanço. Muito importante, ler o manual da pistola de ponto para verificar se existe a configuração ou se ela faz a identificação de centelha perdida. Bom, nós vamos ligar agora a pistola estroboscópica para mostrar para vocês o ponto, tá? Tem que ser uma pistola com sistema variável para nós buscarmos o ponto de ignição exato. Forma de ligação dela, tá? Um ponto no polo negativo da bateria e outro ponto no polo positivo. Podem ver que aqui é um grupo gerador alimentado com 24 volts, são duas baterias. Caso eu ligar no 24, eu posso queimar a pistola de ponto, ler o manual da pistola de ponto, ok? Nós temos esta garra da pistola de ponto, que existe uma flecha, dando referência o sentido da ignição no cabo de vela. Temos que ligar da bobina para a vela, neste formato, ok? A este lado aqui tem da bobina, que está indo para a vela. Desta forma, ele vai pegar a referência no momento da ignição para o primeiro cilindro. Com a pistola de ponto conectada, iremos colocar o motor em funcionamento, o ponto de ignição travado, iremos mirar na polia ou no ponto de referência, que é uma parte móvel, que aqui no caso é a polia frontal, e um ponto fixo, que no caso é essa flechinha. Nós estamos no motor MWM. Então qual é o segredo? Colocar o pistão em PMS, ponto morto superior, travar o virabrequim, fazer referência em uma parte fixa, pode ser a tampa frontal, a capa seca do motor com o volante, ou a tampa frontal com a polia dianteira. Por quê? No momento que sair o flash da pistola, nós vamos procurar esta referência com o motor em funcionamento, lógico. Vamos procurar a referência que você fez no ponto fixo com um ponto móvel. E como iremos procurar? Lembram-se que eu falei que a pistola de ponto tem que ser variável? Iremos apontar, trabalhar o botão de variação. Eu encontrei o ponto que eu fiz a marcação conforme o flash da pistola. Irei olhar que na traseira da pistola é o ponto que está de ignição. Esta imagem está nos mostrando a pistola de ponto, a pistola estroboscópica e sua marcação em ângulo. Neste caso estamos em ângulo 0, que foi ajustado nela em ângulo 0. Então teremos que ver o ângulo de avanço da ignição na parte móvel do motor ou na parte fixa. E sabemos que a grande maioria dos motores não fornece essa opção. Nesta imagem, nós estamos com o flash da lâmpada estroboscópica sobre
os pontos de referência para ajuste de pontos de ignição. Nós temos o ponto fixo e nós temos o ponto móvel, que é a polia com suas marcações. Percebam que neste vãozinho aqui está o PMS. Não está aparecendo para nós, mas o PMS está aqui. Sabendo disso, vamos ver o valor de ponto na pistola de ponto. Vamos dar sequência ao vídeo para a verificação. Esta imagem está mostrando a pistola de ponto e o valor em ângulo na sua parte traseira. Para fazer a leitura correta na traseira da pistola de ponto, tem que coincidir o momento exato do flash, o ponto fixo com o ponto móvel. Somente assim podemos olhar o valor que está na pistola de ponto. Novamente, ler o manual da pistola de ponto. Se ela identificar centelha perdida, ela já dará o valor exato. Se não, temos que dividir esse valor. No caso aqui está 40, dividido por 2 seria 20 graus de adiantamento de ignição.